E aí, gente boa, graça e paz sobre a sua vida. Que legal estar mais uma semana com você aqui no nosso tempo devocional. Eu quero te contar a história de um cara chamado Paulo. Será que você conhece Paulo? Acho que sim, né? Paulo era um cara altamente missionário, um cara que depois da sua conversão teve um grande relacionamento com Deus. E já no final do seu ministério, lá no livro de Atos, capítulo 23, Paulo tem um direcionamento de Deus para testemunhar sobre o Evangelho em Roma. O grande sonho ministerial de Paulo era chegar em Roma. E no capítulo 23, no verso 11, o Senhor se revela a ele dizendo: olha, fique tranquilo, porque você vai a Roma testemunhar do nome de Cristo. E é muito legal, muito interessante quando a gente tem uma palavra de Deus e que a gente sabe o que de fato vai acontecer. Quando Deus diz algo para a gente, quando Deus nos move em direção a algum projeto, algum sonho, e a gente sabe, tem convicção de que foi Deus que falou, a gente pode descansar em paz, porque vai acontecer. Deus não é homem para mudar de ideia. Deus não é homem para mentir. Deus é Deus, e quando Ele fala, pode crer que vai acontecer. Então, nesse processo, Paulo estava se preparando já, porque sabia que Deus o enviaria. Então, já no final, ele estava preso, estava sendo interrogado, e todo o processo, ao longo desse tempo, se desenrolou para que Paulo chegasse em Roma. Então, no capítulo 27, nós sabemos que Paulo já estava embarcado com outros homens para ser levado até Roma. Só que no versículo 14, apareceu um tufão, e o nome dele é muito marcante, Euroaquilão. Encontro do vento leste com o vento norte formou um tufão e que despedaçou aquele barco e deixou as pessoas náufragas esperando achar algum lugar até encontrarem ali a ilha de Malta. Quando Paulo chega na ilha de Malta, eu começo a tentar imaginar o coração dele, eu começo a tentar pensar como Paulo se encontrou. E talvez ele se encontrou ali como eu e você nos encontramos. Sabe por quê? A gente sabe que a gente tem uma missão, a gente sabe que a gente tem uma vocação a ser cumprida, a gente sabe que a gente tem uma carreira a ser completada na história. Mas existem muitos tufões, muitos euroaquilões que combatem esse processo, que interrompem esse processo. Paulo, na ilha de Malta, poderia ter se desanimado, poderia ter lamentado, poderia ter murmurado contra Deus. Olha, Deus, o Senhor me prometeu que eu iria até Roma, e por que um naufrágio desse, por que um vento desse vem interromper o processo? Nós não entendemos muitas vezes o que Deus nos permite passar. Nós não entendemos muitas vezes os momentos da história que Deus nos permite viver. Mas quando Paulo chegou em Malta, Paulo foi um referencial do reino de Deus. Ele, muito além de curas físicas, trouxe cura espiritual, trouxe transformação, trouxe renovação. E os 3 meses que Paulo passou na ilha de Malta não foram 3 meses perdidos, não foi uma interrupção sem propósito de Deus no processo de Roma. Mas todo e qualquer capítulo da nossa vida, Deus tem um propósito. Então, se hoje você estiver vivendo um euroaquilão, não tenha medo, não esmoreça. O Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu a você. Entenda que esse momento, o tufão que chega na sua vida, de todas as direções, podem estar promovendo na sua vida uma nova oportunidade para que Deus seja glorificado e você amadureça na sua fé. Que Deus nos ajude, que ao encontrarmos os euroaquilões da vida, possamos entender que Deus nunca perde o controle da situação. E a missão que Ele nos convidou a participar, ela vai ser cumprida, porque Deus é Deus. Deus te abençoe e um forte abraço para você.